Olá a todos vocês que estão acompanhando o primeiro vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Paulo Jesus, sou formado em História e mestre em História Econômica pela USP. Como todos já sabem, nós estamos enfrentando um grande problema que é a pandemia. E essa pandemia tem alterado profundamente a forma como nós vivemos, nos comunicamos e nos relacionamos. E assim, comigo não foi diferente. Eu, como professor, antes da pandemia, eu dava as minhas aulas e as minhas palestras normalmente em lugares fechados, como salas de aula e auditórios. E isso não é possível ser feito hoje. Só que isso não mudou para mim apenas, mudou para todos os professores praticamente no mundo todo. E aqui eu deixo meu agradecimento aos professores pelo trabalho que vem sendo feito durante esse período de crise. Bom, além da pandemia, aqui no Brasil, nós estamos enfrentando um outro grave problema, que é a crise política, que talvez nos últimos 30 anos a gente não tenha enfrentado uma crise política tão grande como essa que nós vivemos agora. Diante desse cenário nebuloso, eu resolvi criar esse curso de política para ajudar aquelas pessoas que, quando ligam um jornal ou vão assistir um telejornal, ler alguma notícia, ficam com dúvidas em alguns temas, em algumas ideias que são faladas ou que são escritas. E isso é um grande problema, porque quando você tem uma dúvida de química ou de física, isso é uma coisa. Quando você tem uma dúvida sobre política, sobre conceitos de política, é uma coisa totalmente diferente, porque isso interfere o seu dia a dia, o seu cotidiano. Porque aí você não consegue cobrar as pessoas pelo trabalho que deveria ser feito. Por exemplo, às vezes a gente cobra um vereador por uma coisa que é responsabilidade do prefeito, ou cobra um prefeito por uma coisa que deveria ser feita pelo presidente, ou cobra o presidente por alguma coisa que deveria ser aprovada pelo Congresso, pelo Senado, pela Câmara. Então, quando a gente tem dúvidas, e muitas dúvidas relacionadas à política, as notícias falsas acabam correndo solta no país. Então, a ideia deste canal é apresentar vídeos com conceitos básicos de política, como o que é democracia, direita e esquerda, o que é Constituição, são temas básicos. E, para aquelas pessoas que já têm um conhecimento aprofundado do tema, eu vou indicar na descrição do vídeo alguns livros e textos, que aí você, podendo ler alguns autores, você pode melhorar e aprofundar o seu conhecimento. Então, vamos agora para o nosso primeiro vídeo e os primeiros temas. No vídeo de hoje, eu vou trabalhar 3 temas com vocês. O que é política, o que é Estado e o que é governo. Esses são 3 temas básicos para a gente poder aprofundar nos conteúdos das próximas aulas. E eu vou começar falando sobre o que é política. E talvez você já tenha escutado uma dessas frases aí que eu vou dizer. A primeira, eu odeio política. A segunda frase, a política não serve para nada, só atrapalha a vida da gente. E a terceira frase, que é a frase que eu mais escuto, eu não sou político. Bom, essas 3 frases, o que elas trazem para a gente? Traz a seguinte ideia, de que a pessoa que diz isso não tem um conhecimento de fato do que é a política. Ou o conhecimento que ela tem é um conhecimento tão negativo, a experiência de vida dela com a política é tão negativa, que ela não quer se envolver com isso. Só que eu vou pedir para vocês pensarem na seguinte situação do cotidiano. Imagine 2 irmãos, um com 10 anos, o outro com 12 anos. E eles querem jogar videogame, só que só tem um controle, e os dois querem jogar ao mesmo tempo. Então, nós temos um conflito estabelecido. Esse conflito precisa ser resolvido. Pode ser que o irmão mais velho bata no irmão mais novo, o irmão mais novo sai chorando pela casa, pode ser que eles cheguem a um acordo. Só que a questão vai ter que ser resolvido de alguma forma esse problema. Esse exemplo que eu dei, é um exemplo básico do que é política. Porque política, basicamente, é isso. É viver em comunidade, viver em sociedade. Quando a gente vive em sociedade, a gente encontra pessoas que têm interesses distintos que o nosso. E aí isso cria um conflito. Esse conflito precisa ser resolvido. Pode ser através do diálogo. Pode ser que você encontre pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu. E aí você consegue fazer uma aliança. Então, política é isso. Eu vou até trazer a ideia de um filósofo grego, que é o Aristóteles.
O Aristóteles ele dizia que o homem é um animal político. E o que ele queria dizer com isso, que o homem é um animal político? A ideia é a seguinte: o homem é um ser vivo. E é um ser vivo que vive em sociedade, que vive em grupo. E aí, por viver em grupo, aparecem conflitos. E esse homem, esse ser humano, ele usa da racionalidade dele e usa do discurso para resolver problemas e poder ter uma vida melhor. Então, basicamente, a política é isso, né? Essa viver em grupo, gerar conflitos e resolver conflitos. Basicamente, isso é a política. E aí traz uma ideia muito legal, a ideia de que todos nós somos políticos e todos nós fazemos política todos os dias, né? Mas você pode estar pensando o seguinte: bom, Paulo, uma coisa é o cotidiano, é minha vida familiar, outra coisa são os problemas do Brasil, os problemas federais. Em partes você tem razão, mas a base é a mesma. A base é sempre com pessoas, conflitos e resolução de conflitos. Vou dar um exemplo de uma questão federal. Então, pensem num grupo de latifundiários. Tá? Então, não estamos mais falando num indivíduo só. Então, pensem num grupo de latifundiários, de fazendeiros, que vendem soja para o exterior. Então, para eles, é muito importante, é interessante que o dólar esteja numa cotação alta, porque aí o produto deles se torna mais competitivo e eles conseguem ganhar mais dinheiro. Agora, a sociedade ela tem outros grupos, né, sociais com interesses diferentes. Então, nessa nossa sociedade, a gente tem a classe média. A classe média, para ela, é interessante que o dólar esteja baixo. Para quê? Para que ela possa visitar a Disney, para que ela possa comprar produtos em Miami. Então, para ela, a cotação do dólar seria interessante que estivesse baixa e não alta. Aí nós temos dois grupos com interesses distintos e isso é um conflito. Esse conflito precisa ser resolvido. Mas, para a gente entender essas questões em esferas maiores do que a do cotidiano, a gente precisa aprofundar naquilo que eu falei lá no início da aula, que seriam os outros dois conceitos que eu iria trabalhar. O que é Estado e o que é governo. Então, se a gente pensar o Estado, eu tenho que trazer primeiro duas considerações para vocês. Estado e governo não são a mesma coisa, tá? São coisas diferentes e eu acho que no final do vídeo vocês vão entender bem a diferença de um para o outro. E a segunda consideração é que quando eu estou falando Estado, não é a mesma coisa da palavra Estado de Estado de São Paulo, Estado de Minas, tá? Elas são ideias diferentes, tá? Esse Estado que eu vou falar hoje é uma estrutura, tá? Diferente do Estado Minas e São Paulo, que é mais uma divisão geográfica, que poderia ser uma outra palavra, como província, como já foi no passado. Tá? Então, a partir desses dois alertas, vamos trabalhar um exemplo que vocês vão conseguir entender o que é Estado e o que é governo. Para esse exemplo, eu quero que vocês imaginem um carro. Então, eu até trouxe um carro aqui. Imagine que você é dono desse carro. Tá? E esse carro tem rodas, tem a lataria, dentro tem o volante, tem o banco. Só que o carro ele não sai do lugar sozinho. Ele precisa de um motorista. Então você precisa contratar um motorista. E aí você contrata um motorista e esse motorista decide se o carro vai para a direita, se o carro vai para a esquerda, se o carro vai para frente ou para trás. É o motorista do carro, aquele motorista que você contratou, que vai determinar a direção do carro. Eu trouxe esse exemplo do carro, que é justamente para vocês entenderem o que é Estado e o que é governo. O Estado, nesse exemplo, seria o carro, tá? E o motorista seria o governo do carro. Mas, para a gente aprofundar essa ideia do que é Estado, eu preciso voltar um pouquinho no passado. O Estado ele é uma estrutura que surge quando a humanidade começa a crescer em número. Então, as pessoas morando junto começam a crescer, a cidade começa a crescer, e os serviços coletivos, como defesa, construção de uma muralha, de uma fortificação, limpeza, esses trabalhos coletivos passaram a tomar muito tempo. Então foi necessário a criação de uma estrutura que organizasse a vida em sociedade e que intermediasse o quê? Os conflitos, que é aquilo que a gente estava falando na política. Tá? Então, vamos lá. Quando o Estado ele começa a se desenvolver, ele começa a ganhar alguns poderes. E eu destaco dois poderes que são importantíssimos.
O primeiro poder do Estado é o poder de ter a última palavra nessa intermediação entre os conflitos. Voltando lá no exemplo que eu usei da política, dos dois irmãos. Se esses dois irmãos, nesse conflito, eles não acham uma solução, o que acontece? A gente chama o pai, a mãe ou o responsável. E esse responsável é como se fosse o Estado. Ele vai ter a última palavra naquele conflito. Tá? O outro poder do Estado, o segundo poder, é o que a gente chama de poder de coerção. Alguns falam de violência, mas é o poder de o Estado estabelecer normas e estabelecer punições. Então, se você não faz determinada coisa, existe uma punição do Estado para você. Tá? É como, voltando no exemplo lá das duas crianças. O pai pode falar assim, ó, o pai, a mãe, o responsável, você não vai jogar porque você tirou nota baixa na escola. E então é dessa forma o Estado ele coloca algumas punições para quem não cumpre com as regras. Bom, continuando nessa questão do que é o Estado e o que é o governo, então, como eu disse, o Estado seria o carro e o governo seria o motorista desse carro, de que você é dono, tá? Guardem isso, você é dono do carro. Trazendo para o cotidiano e discutindo a ideia atual, o Estado brasileiro é aquela instituição que cobra o imposto, que paga salários para os funcionários públicos e que oferece serviços públicos, serviços coletivos, que hoje, pela complexidade que a gente tem no país, não daria para a gente se organizar, né? Eu limpo a rua hoje. Não dá para ser assim, porque a coisa é mais complexa. Então, o Estado é que organiza, o Estado brasileiro faz isso. Então, o Estado, e aí pensando de novo na questão do carro, o Estado, ele é sempre Estado, tá? Diferente do governo. O governo, a gente tem um governo, depois esse governo é substituído por um outro governo. Voltando para o exemplo do carro, se você é dono de um carro e você vende o carro vai continuar sendo um carro, só que com um dono diferente. Então, o motorista, o piloto do carro, ele troca. Já o carro continua sendo o carro. Nós somos o dono do carro. Né? Eu falei lá no início, nós somos donos de um carro, o carro tem essas características e você contrata um piloto, um motorista. Então você escolhe o motorista. Só que para o motorista andar com o carro e para o carro andar, precisa de uma coisa chamada chave. A chave é esse poder que faz com que o motorista consiga dirigir o carro e que o carro passe a funcionar. E aí o motorista leva o carro para onde ele quiser. O carro, então, ele precisa da chave, o motorista precisa da chave e essa chave está na sua mão. Você é o dono do carro. No nosso modelo aqui, no Brasil e em diversos outros países do mundo, nós temos uma forma de escolher para quem nós vamos entregar a chave. Né? E essa forma é a democracia. Se você não sabe direito como é a democracia e como ela funciona, eu aconselho você a assistir o meu próximo vídeo na semana que vem. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido o que é política, o que é Estado e o que é governo, para a gente poder avançar no próximo vídeo com o que é a democracia. Caso você tenha alguma dúvida, é só me escrever nos comentários que eu vou fazer o possível para poder responder todo mundo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.